Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Muito obrigado pela sua participação, a sua presença. Hoje, nossa leitura e reflexão em Jó, capítulo 33. Não se esqueça de compartilhar, chamar mais amigos, pessoas que possam estar conosco nessa transmissão, nessa manhã, tá bom? Vamos compartilhar Jó, capítulo 33. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos início. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Não se esqueça de compartilhar o seu vídeo, mesmo depois que terminar a transmissão. Dar o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ou então incentivar outros a que façam o mesmo, tá bom? Vamos juntos aí propagar essa mensagem ao maior número possível de pessoas, ok? Vamos ser cooperadores aí nessa propagação do Evangelho. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Aleluia, tu és a nossa salvação, Senhor. Santifica-nos na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Muito bem, vamos começar então a nossa reflexão nessa manhã em Jó capítulo 31. Em Jó 33, aliás, e 31. Jó 33, vemos que Eliú, ele promete dar respostas a Jó para a sua maior indagação, que é saber o porquê que está vivendo essa situação. De acordo com Eliú, o problema não é Deus falar, o problema é Jó não ouvir o que Deus está dizendo. Então, segundo ele, o Senhor está tentando falar com Jó há bastante tempo, mas não tem conseguido, entre aspas, por causa da sua inquietação, por causa da sua ansiedade, da sua dor, da sua angústia. O grande cerne da aprovação de Jó é exatamente este, o motivo. Então, para nós leitores, não parece ser um grande problema, porque nós temos as informações prévias desde o capítulo 1. Nós vimos claramente o porquê que tudo isso está acontecendo com Jó, mas eles não tinham essa informação.
nem Jó e nem essas 4 pessoas que estão falando aí ou discursando com Jó. A tribulação de Jó passava não apenas pela perda e pela enfermidade, mas também pelo motivo no qual ele estava passando por tudo isso. E é sobre isso que Eliú então vai falar. Em viver tudo aquilo sem saber porquê e continuar fiel a Deus era o desafio realmente de Jó, e é isso que até o momento ele está conseguindo fazer. Dadas as devidas proporções, o mesmo acontece em nossas vidas. Nós somos provados em várias áreas, projetos, situações que deveriam dar certo, mas muitas vezes acabam dando errado e nós ficamos muito chateados e muito frustrados com isso. Vivemos coisas que nós não gostaríamos, né, de viver. E mesmo assim devemos manter a nossa integridade, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. É assim que nós devemos agir. Nós acabamos vendo isso na vida de Jó. Apesar de, às vezes, alguns desabafos, alguns desatinos, algumas palavras fora de lugar, mas mesmo assim ele continua fiel ao Senhor e temente ao Senhor, e sabendo de que realmente o Senhor é Deus e está sobre todas as coisas, né? Mas o que ele quer, por causa da sua retidão e a sua integridade, que foi enunciada pelo próprio Deus, ele quer saber o porquê que ele está recebendo tamanho castigo, ok? E aí então nós chegamos aqui no capítulo 33, onde nós vamos ler o seguinte, tá? Ele começa dizendo, Eliú, né? Jó, ouça minhas palavras, preste atenção ao que eu vou lhe dizer. Chegou minha vez de falar, as palavras estão na ponta da língua. Falo com toda sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se puder, apresente seus argumentos e defina a sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Então, o texto original sugere que Eliú foi usado pelo Senhor como seu porta-voz. E ele se coloca aqui como alguém que está com as palavras na ponta da língua. Ele está para falar, né, aquilo que ele entende ser da parte de Deus para Jó. E ele pede então que ele o ouça, porque eles são iguais diante de Deus, né, foi formado do mesmo barro, recebeu o mesmo sopro de vida e, portanto, ele tem então também qualidades e condições de conversar, de falar com Jó, de dar conselhos, mesmo Jó sendo mais velho do que ele. Sempre lembrando que essa atitude ou essa ideia, né, de um jovem aconselhar uma pessoa de mais idade estaria como que fora do lugar, o inverso que seria o normal, tá? Versículo 7. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você, tá? Sabe, ele ouviu as demais coisas, o que entendemos é que ele estava ali com esses 3 amigos o tempo todo, ele ouviu todas as coisas que foram ditas e agora ele vai se expressar. E ele diz que ele não vai ser severo demais com Jó, da mesma forma que foram os demais. Você falou em minha presença e ouvi bem as suas palavras. Então, Eliú, ele reage a toda essa angústia, a todo esse terror, a toda essa inquietação de Jó diante de Deus. Eliú garante a Jó que ele não tem nada a temer, que ele não deve temer coisa alguma, já que a sua mão não será pesada então sobre ele, ele tentará então ser ameno, né? Não será muito severo como ele próprio anuncia aí. Versículo 9, você disse... Aí então ele está usando agora as palavras, né, de Jó, aquilo que Jó disse. Sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado, e eu lhe mostraria o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Então, Eliú, aqui nesses versículos, ele resume a situação de Jó conforme ele percebe. Depois ele confronta Jó dizendo que esse não seria considerado mais justo, né, caso ele voltasse, se ele voltasse contra Deus. Essa não é a forma de conseguir a sua justiça. Então, com muita
cautela, Eliú ele vai direto ao cerne do problema de Jó. Ele diz que Jó tem tratado a Deus como um igual e que ele não deveria fazer isso. Como Deus é maior do que o homem, então Eliú pergunta: por que razão você contende com Deus dessa forma? Né? Por que diz que ele não responde às queixas? Parafraseando, seria mais ou menos: por que você quer entrar num processo contra Deus? Lembrando que a forma, né, como Deus, como Jó, aliás, se dirige a Deus, é dentro de um âmbito jurídico, justamente porque isso era, então, da sua área, né? Vimos anteriormente que ele está à porta da cidade, ele relatando que ele, como juiz, ele tinha, então, causas que ele ouvia, que ele tratava com justiça, com retidão, então ele tem todo esse linguajar jurídico. E aqui a pergunta: por que você faz isso? Então Jó retrata o Senhor como se ele fosse simplesmente um ser humano que pudesse ser responsabilizado perante um tribunal. É dessa forma que ele, então, abertamente fala com Deus. E ele está sendo aqui, então, orientado por Eliú de que ele não deveria fazer isso porque não se pode comparar Deus com nenhum ser humano. Então, Eliú continua esse pensamento quando ele deixa implícito que Jó tinha orgulho da sua própria justiça, baseado nas suas obras, ainda que estivesse abatido, assentado sobre cinzas, que ele permanecia então orgulhoso. Esta é a visão de Eliú com relação a tudo que Jó tinha tratado e falado. Versículo 14. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Então, ele está jogando aqui para Jó o fato que Deus deve estar falando com ele já há muito tempo e ele não está prestando atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Então, em resposta às reclamações feitas por Jó quanto aos pesadelos, isso está lá em Jó capítulo 7, ele sugere que talvez Deus estivesse tentando ensinar algo a Jó por meio de sonhos ou de visões durante a noite, ou com visões durante a noite, né? Enquanto ele dormia. Então, se referindo lá a Jó capítulo 7, tá? Então, ele está usando essa possibilidade de Deus estar tentando falar com ele quando ele estivesse dormindo e ele não está entendendo, não está ouvindo. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Então Deus quer resgatar a humanidade da cova com toda certeza. Tá? Então a mensagem aqui é de que Deus controla a duração da nossa vida, né? E que Deus disciplina. Ele fala sobre as dores constantes que Deus permite na vida dessas pessoas. Então ele vai trazendo o fato de que Deus ele tem o controle de todas as situações, tá? E que, como disse anteriormente, Deus pode estar tentando falar com ele e ele não está escutando. Versículo 20. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus e seus ossos ficam à vista. Então ele está também trazendo aqui justamente um retrato daquilo que Jó estava vivendo, daquilo que Eliú, estava vendo em Jó. Então Eliú, ele alude a situações que combinam justamente com essa situação que Jó está vivendo e ele menciona essas palavras e Jó, evidentemente, está entendendo que isso está sendo dirigido a ele. Versículo 22. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Então aqui a expressão, né, o que traz morte, deve ser referência ao anjo da morte. Ele diz: o mensageiro da morte os esperam. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino. Será forte e jovem outra vez. Então a identidade, né, precisa do mensageiro ou o anjo, né? Aqui é alguma coisa que a gente fica muito assim, sem entender muito bem, sem saber claramente o que significa isso. Agora, Deus pode estar utilizando justamente essa figura, né, como intérprete para atender a necessidade de Jó de obter um advogado que ele sempre pediu, um intermediário, um intercessor,
E aqui Eliú estaria dizendo que um anjo do céu seria justamente esse intercessor, que estaria então levando para longe, né, as acusações então que ele fez a Jó no capítulo 5. Então o papel desse intercessor seria de mensageiro, né, para que pudesse levar Jó ao arrependimento, trazendo uma mensagem que Jó se arrependesse e que ele então pudesse, dessa forma, se reconciliar com Deus. E essa atitude, esse pensamento, mesmo que ele não tivesse conhecimento disso, é muito semelhante ao papel de que Cristo exerceria lá no futuro, né, de ser justamente o intercessor diante de Deus. Tá? Versículo 26. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Tá? Então, ele orará. Quando ele orar a Deus, será aceito. É um pecador que precisa da aceitação do Senhor, e o Senhor o receberá, e ele será restituído, então, à condição de justo. 27. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Então ele está dizendo aqui, como os amigos de Jó, que ele pecou. E que ele deveria admitir isso em oração, né, diante de Deus, dizendo que realmente ele pecou diante das pessoas e dizendo que não valeria a pena, como um testemunho também para outros, para que não enveredasse pelo mesmo caminho dele, segundo o pensamento, então, desses amigos de Jó. Versículo 28, Deus me livrou do túmulo, agora a minha vida contempla a luz. Então aqui, como alguém que confessou e que está sendo restituído como um justo perante Deus. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele os livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Então, essa conclusão aqui dos versículos declara de forma muito sucinta o propósito de Deus a invocar, né, a atenção da pessoa por meio dessa situação de sonhos, provavelmente do que ele está dizendo, do sofrimento, aquilo que todos eles estão dizendo. Ele quer salvá-lo da cova, é isso que ele está dizendo aqui, Eliú, ou seja, da sepultura, do inferno, dessa separação de Deus, dessa condição triste, e conceder a luz dos viventes. Ou seja, uma vida que tenha realmente sentido, uma vida diferente, uma vida, então, em que não haja mais esse sofrimento e essa dor que ele está vivenciando e passando. Então é isso que ele tem aqui para dizer justamente a Jó dentro desse capítulo 33. Tá? Então ele dizendo a Jó que se tem alguma coisa a dizer, para dizer, se ele não tem nada, para ele continuar ouvindo, porque ele tem ensinamentos sábios para trazer então a Jó. Ok? Essa é a palavra de Eliú a Jó então nesse capítulo 33 que vemos nesta manhã. O que nós podemos então tirar desse capítulo como ensinamento? Nós podemos então pensar, evidentemente você e Deus pode estar dirigindo outros pensamentos e ensinos, mas o que penso aqui é que nós notamos algumas expressões, né, de ansiedade aqui de Eliú, quando ele profere as razões pelas quais Jó ele estava atravessando essa situação. Mais diferente dos outros amigos de Jó, as suas palavras, apesar de não conter, né, aquele teor todo rebuscado, todo cheio de palavras difíceis, né, de conceitos teológicos, do discurso então dos seus amigos mais velhos, tá? Esse discurso de Eliú, ele não revela soberba ou motivações egoístas da sua parte, conversando ou falando aqui com Jó. Mesmo quando ele diz, né, ouça-me, então fique quieto que ele ensinarei a sabedoria, ao que parece, olhando para o que ele já falou, o que ele ainda vai falar, não é uma presunção da parte dele, mas ele entende que Deus realmente está colocando palavras à sua boca para que possa ajudar Jó, tá bom? Então parece que ele estava bastante incomodado com tudo o que estava até então ouvindo, tanto dos amigos de Jó, como também de Jó. Pelo modo como Jó, né, havia tratado a Deus, como tinha falado tão abertamente a respeito de Deus, eles não estavam acostumados, evidentemente, com esse tipo de atitude. Havia sempre
muita formalidade quando se dirigir então à pessoa de Deus. Isso é algo da cultura, é algo que eles aprenderam, que eles entenderam que seria o mais correto de fazer, tá? E que Jó, na verdade, estava tentando se justificar muito diante de Deus por causa do seu problema, ok? Então Eliú declarou que a verdadeira intercessão e resgate sempre vem de Deus. E ele está correto em dizer isso, né? O que nos remete justamente à obra de Cristo. Se não fosse por intermédio de Cristo, nós não teríamos esperança alguma. Mas por Cristo Jesus, que é o nosso intercessor, é o nosso advogado, hoje nós temos a bênção de ter acesso a Deus diretamente, sem precisar de nenhuma outra pessoa nessa terra, né? Confiando apenas no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intermediário. Ele leva então as nossas petições ao Pai, tá? É aquele também que advoga as nossas causas diante do Pai, né? Diante do inimigo que está sempre a nos acusar. Então, isso é muito importante. Sabemos então que a verdadeira intervenção e que o verdadeiro resgate que nós precisamos sempre vem de Deus para as nossas vidas. Que isso possa confortar sempre o seu e o meu coração, e que as nossas demandas, as nossas causas, possam ser sempre colocadas diante do Senhor, né? Para que Ele possa então julgar e possa realmente nos absolver de toda a culpa, caso nós não a tenhamos, tá? Então é isso que Jó espera, é isso que Jó está aqui realmente desejando receber da parte de Deus, é essa palavra, essa recomendação de que tudo está bem e que pessoas saibam, né? Para que seja um testemunho vivo, que ele não venha a morrer e que as pessoas fiquem tendo na memória, né, a posteridade, pensando que Jó era um pecador, né, um pecador tão vil, que ele morreu numa condição tão triste. Não, ele quer que todos saibam que ele não agiu dessa forma e que Deus trouxe realmente a absolvição à sua causa, tá? Então, por causa da sua integridade, ele deseja que isso aconteça, e é sobre isso que ele vai continuar falando até o final desse livro, ok? Nós possamos então ficar firmes aqui nesse contexto do nosso dia a dia, e sabemos que Deus também ele toma a nossa causa em suas mãos, e que nós podemos então confiar de que o Senhor, né, realmente tem o desejo de abençoar a sua e a minha vida diariamente, para que o nome dele também, através da sua e da minha vida, seja manifesto. E nós podemos manifestar justamente essa vida do Senhor através do nosso compartilhamento. Compartilhe então essa leitura, essa reflexão com outras pessoas, porque como temos visto, o sofrimento ele é notório na vida de todas as pessoas, e essas pessoas podem aprender aqui com Jó, com a palavra de Deus, que é uma palavra verdadeira, né? Que há solução para todo e qualquer problema. Nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus justo, que pode pegar a nossa causa e pode então nos absolver, pode nos ajudar, pode nos trazer livramento, mas que nós tenhamos, né, realmente esse contato com Ele, entendamos que é realmente a coisa mais importante, é essa presença de Deus, é esse contato com Deus diário, né, que é mais importante que o ouro, do que joias, do que tudo mais, como já foi anunciado, tá? E assim possamos estar na presença de Deus para podermos glorificar, adorar ao nosso Criador, ao Senhor da nossa vida, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse dia, possam ter um bom restante de dia, na graça e na paz do Senhor, e que o Senhor então nos abençoe e seja glorificado através da sua e da minha vida, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, ter sempre em mente de que o Senhor nos resgata, de que o Senhor nos abençoa, de que o Senhor nos ouve, e que o Senhor nunca passa, ó Deus, de largo diante das nossas petições, do nosso clamor, mas que o Senhor sempre para, o Senhor ouve, e segundo a sua vontade o Senhor nos atende. E que possamos então entender que podemos recorrer ao Senhor sempre e sempre, na confiança de que o Senhor sempre faz o melhor por cada um de nós. Pedimos por esse dia, por cada um dos nossos queridos que nos ouvem, nos veem durante essa transmissão. Assim pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, que Deus os abençoe ricamente. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Então,
agora com a leitura e reflexão de Jó capítulo 34, tá bom? Um bom restante de dia a vocês, que Deus abençoe rica e grandemente, ok? Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau, meus queridos. Forte abraço.